Olá pessoal, tudo bem? Nas próximas semanas, vários ministros vão deixar o governo para se candidatarem a cargos nas próximas eleições, né? São 9 no total os ministros de Bolsonaro que devem deixar seus cargos, sendo que um deles, o Marcos Pontes, vai ser candidato a deputado federal por São Paulo, né? O ministro não aparece tanto assim, muitas vezes a gente fica muito tempo sem ouvir falar dele, então ele vai concorrer a um cargo menor dentro da perspectiva de outros ministros, vai ser candidato a deputado federal por São Paulo. Os outros 8 vão se dividir, 3 disputando governos estaduais e 5 disputando cargos no Senado, né? Em relação aos que disputam o governo, me parece que a situação mais delicada hoje é a do ministro João Roma, lá na Bahia. Provavelmente, muita gente aposta que nas próximas semanas vai inclusive desistir dessa candidatura ao governo do estado, até porque há uma polarização muito grande na Bahia entre o grupo do ACM Neto e o grupo do Rui Costa, do Jacques Wagner, né? Otto Alencar. Então, dificilmente sobra espaço para que o João Roma entre de fato na disputa, né? Então, provavelmente vai ficar pelo caminho. Além dele, tem outros 2 candidatos ao governo. Um deles é o Onyx Lorenzoni, que até lidera a disputa em alguns cenários lá no Rio Grande do Sul, mas que provavelmente vai ter muitas dificuldades quando o governador Eduardo Leite colocar a mão na cabeça do seu sucessor, né? Considerando que é um governador bem avaliado, muito provavelmente vai ajudar muito a impulsionar o candidato governista e com isso, né, como tem também o grupo de esquerda, mais uma vez vai ficar um território apertado ali para o Onyx Lorenzoni. Agora, o outro candidato ao governo é o Tarcísio Gomes de Freitas, lá em São Paulo. Esse sim tem um espaço grande, uma possibilidade de crescer, né? O presidente Jair Bolsonaro, que para muitos ministros é a principal mola propulsora, no caso do Tarcísio, vai ser talvez, se não melhorar muito a sua avaliação, até um fardo para o Tarcísio carregar, já que ele tem um perfil diferente e pode apresentar um perfil diferente para o eleitorado de São Paulo, né? O Tarcísio não entra em muitas polêmicas, não é conhecido por frases em redes sociais, nem nada do tipo. Às vezes, em alguns momentos, tem que estar ao lado do presidente, mas assim, ele é mais lembrado, é mais falado, mais... se percebe muito mais o Tarcísio por conta de suas ações na pasta, sejam elas, concordem ou não com elas, mas o fato é que está dentro do escopo do que ele é responsável por fazer na pasta de transportes, né? E ainda considerando o fato de que o governador de São Paulo, João Dória, é muito mal avaliado e vai ter dificuldade de fazer um sucessor, né? E que a esquerda sempre teve dificuldade no interior de São Paulo, é provável que o Tarcísio tenha alguma chance dentro do cenário, é um dos ministros de Bolsonaro que tem a maior chance, pelo menos no caso dos que disputam o governo, talvez seja hoje o que tem um pouco mais de chances de concorrer, independentemente do Bolsonaro crescer ou não em suas intenções de voto ao longo do processo, né? No caso dos candidatos ao Senado, a mais bem colocada é a Tereza Cristina, lá no Mato Grosso do Sul. A Tereza Cristina lidera e os cenários que aparecem de intenção de voto e... o tema dela no governo, né, ela é ministra da Agricultura, toca muito ali na região do Mato Grosso do Sul, muito importante para boa parte do eleitorado, e lá o Bolsonaro também não é mal avaliado como é mal avaliado em outros lugares do Brasil, é menos, né, essa avaliação negativa é menor lá do que em outros lugares, então por causa disso ela tem mais viabilidade, assim como, no caso do Tarcísio, ser uma pessoa mais técnica, que aparece mais sobre as coisas de sua área, muitas vezes inclusive com ponderações a posições ideológicas do governo, em razão dos interesses comerciais do Brasil, de exportação do Brasil, principalmente na relação com a China, né? Então hoje é a mais entre os candidatos ao Senado do governo é quem tem a maior chance, né? Outros têm situações bem mais difíceis, né? O Gilson Machado, por exemplo, lá em Pernambuco, nas pesquisas ele não aparece com 1% das intenções de voto, vai ter muita dificuldade de conseguir se viabilizar como candidato ao Senado e ter alguma chance, né? Os candidatos bolsonaristas no Nordeste, na situação atual, né, com o ex-presidente Lula muito forte no Nordeste, vão ter muita dificuldade, né? O caso do Gilson é um, o Rogério Marinho também deve ter bastante dificuldade, não se sabe até onde ele pode ir, né? E temos também uma dúvida sobre a Damares, né? Se a Damares vai ser candidata no Amapá ou em São Paulo, né? Ela fala de ser candidata no Amapá, mas ninguém lá acredita efetivamente que isso vai acontecer e acha que se ela candidatar, ela não terá chances lá no Amapá. Existe uma possibilidade dela ser candidata em São Paulo, mas há um congestionamento, muita gente do grupo bolsonarista querendo a vaga ao Senado, né? A Janaína Pascoal, por exemplo, é uma que quer, o Scarf, que estaria mais próximo do Tarcísio, também quer. Então, assim, muita gente querendo a vaga, vai ser difícil
a abrir uma vaga para uma pessoa que poderia ser candidata em outro estado. Então, no caso da Damares, há essa dúvida ainda sobre a candidatura, né? E a Flávia Arruda, aqui no Distrito Federal, que ninguém sabe exatamente qual a chance real, né? A política do Distrito Federal, com o governador muito mal avaliado, há ainda uma dúvida de para que lado vai esse cenário. Então, esse é o cenário dos candidatos ao governo, né? E ao Senado pelo governo federal. E nas próximas semanas a gente vai saber quem de fato vai largar o cargo para ser candidato. Um abraço para vocês e até mais.